Bom, Quintuano, o assunto hoje de história é a República Oligárquica, período de 1894 a 1930. No período da Primeira República, os estados de São Paulo e Minas Gerais eram os mais populosos e os mais importantes economicamente. A base da economia do estado de São Paulo era o café, enquanto Minas Gerais distinguia-se pela criação do gado bovino e produção de leite. Esses dois estados tinham também o maior número de representantes no Congresso Nacional. Como o país era basicamente agrícola, os grandes proprietários de terra eram também políticos influentes. Para manter essa influência e adquirir ainda mais poder, os políticos mineiros e paulistas estabeleceram alianças políticas entre eles, de modo que a presidência do Brasil fosse ocupada sempre por um deles. Por isso, costuma-se dizer que nessa época prevaleceu a política do café com leite, café de São Paulo e leite de Minas Gerais. Vejam nessa foto que a presidência do Brasil, entendeu? Ficou alternada entre São Paulo e Minas durante essa época. Agora respondam essa atividade na página 421. Bom, quinto, continuando na página 422, agora conflitos na Primeira República. A proclamação da República não mudou para melhor a vida da maioria da população. Os graves problemas sociais que existiam nos anos finais do Império se mantiveram e, por causa disso, foram desencadeadas muitas revoltas. A primeira revolta, chamada Revolta da Armada, de 1891 a 1893. A primeira revolta da Armada aconteceu quando o presidente Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional, em novembro de 1891. Na ocasião, militares da Marinha e funcionários ferroviários da Estação Central do Brasil entraram em greve. Alguns grevistas ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso o presidente não renunciasse. Sem apoio político e militar, Deodoro renunciou à presidência no mesmo mês. Com a renúncia de Deodoro, Floriano Peixoto assumiu a presidência. Porém, em setembro de 1893, teve início a Segunda Revolta da Armada. Ela aconteceu porque, segundo a Constituição, ao assumir o poder, Floriano Peixoto deveria convocar novas eleições, e não o fez. Com isso, alguns militares passaram a contestar a legalidade do governo de Floriano. Essa revolta, no entanto, não obteve apoio popular. Com isso, o governo de Floriano, apoiado por parte do exército e da oligarquia paulista, conseguiu conter o movimento rebelde. Vejam nessa imagem a foto de Floriano Peixoto e a revolta armada. A segunda revolta é a Revolta Federalista, de 1893 a 1895. Em fevereiro de 1893, no Rio Grande do Sul, teve início uma nova revolta contra o governo de Floriano Peixoto. Dois grupos se confrontaram. De um lado estavam os federalistas, que tinham o objetivo de estabelecer uma república parlamentar. Do outro lado, os republicanos, liderados por Júlio de Castilho, chefe do governo gaúcho, que apoiavam um governo forte e centralizado na figura de Floriano. A revolta se estendeu aos estados de Santa Catarina e Paraná e terminou em 1895, com a vitória dos republicanos.
Vejam nessa foto um acampamento das forças federalistas em Santa Catarina. A terceira é a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897. Em 1896, na região de Canudos, Bahia, um líder popular, Antônio Conselheiro, fundou uma comunidade chamada Belo Monte. Nela não havia propriedade particular. Seus membros plantavam e sobreviviam de pequena produção. Em pouco tempo, esse modo de vida passou a preocupar os fazendeiros locais, que perderam muita mão de obra, e a Igreja Católica, que começou a perder o controle sobre os fiéis, pois muitos deles consideravam o conselheiro um líder político e espiritual. Surgiram também rumores de que Conselheiro queria o retorno da monarquia, o que desagradava muito os representantes da República, principalmente o presidente. Incomodado com o crescimento da comunidade, governos estaduais e o governo federal enviaram tropas militares a Belo Monte, que destruíram a comunidade e puseram fim ao movimento. Vejam essa foto de forças militares do governo durante a Guerra de Canudos. O movimento ocorrido em Canudos pode ser compreendido como socio-religioso, porque tinha ideias e características sociais, como a divisão da produção agrícola e também característica religiosa, pois Conselheiro exercia a função de um líder religioso. Quarto conflito, a revolta da vacina, foi em 1904. No início do século XIX, o presidente da República, Rodrigo Alves, pretendia modernizar o país com obras de saneamento e reurbanização da capital federal, o Rio de Janeiro, na época. A extensão da malha ferroviária nacional, entre outras medidas. Quando ele deu início à reforma da cidade do Rio de Janeiro, muitos prédios foram derrubados, obrigando a população pobre a ir morar em lugares distantes do centro da capital. Nesse contexto, em 1904, uma lei tornou obrigatória a vacina contra a varíola para toda a população. O povo, porém, não foi informado da importância da vacinação e, como já estava insatisfeito com outras medidas do governo, recusou-se a tomar a vacina. Foi assim que começou a revolta da vacina. Durante uma semana, de 10 a 16 de novembro de 1904, a população entrou em conflito com a polícia, mas foi reprimida com violência, inclusive pelo exército. Vejam nessa imagem a população revoltada com a obrigatoriedade da vacinação. O quinto conflito, chamado de Revolta da Chibata, em 1910. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, em novembro de 1910, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca, ocorreu outra importante revolta envolvendo os marinheiros. Dessa vez o motivo era as péssimas condições de trabalho e de salário a que eram submetidos, além de sofrerem castigos físicos violentos, como chibatadas. Insatisfeitos com essa situação, os marinheiros de alguns navios ancorados na Baía de Guanabara iniciaram uma revolta, reivindicando melhores condições de trabalho. Houve, durante a repressão do governo, que acabou com o conflito, aplicando severas punições aos revoltosos. E o último conflito, chamado de Movimento Tenetistas, em 1922 a 1927. Durante o governo de Epitácio Pessoa, 1919 a 1922, jovens oficiais do Exército, insatisfeitos com a situação política do Brasil, articularam uma série de manifestações em defesa da modernização e da moralização das ações do Estado, de cumprimento das leis
do estabelecimento do voto secreto, do ensino público e gratuito e de implantação de projeto de industrialização. Esse movimento ficou conhecido como tenetismo e caracterizou alguns conflitos no período. Um dos episódios de destaque desse movimento ocorreu em 5 de julho de 1922, quando os tenentes manifestaram-se contra a eleição fraudulenta que deu a vitória ao presidente Arthur Bernardes. No dia seguinte, poucos manifestantes continuaram na luta por causa da repressão do governo. Somente 17 militares e um civil, os 18 do forte, decidiram continuar a caminhar até o palácio do governo. Os revoltosos foram mortos pelo governo, com exceção de 2 deles. Muitos movimentos similares ocorreram pelo país, como Levante sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, no Rio Grande do Sul, iniciando em 1924, que deu origem à Coluna Prestes, um grupo de aproximadamente 1.500 homens que percorreu o interior do Brasil entre 1925 e 1927, buscando apoio à causa revolucionária. A Coluna Prestes exigia a renúncia do presidente e uma reforma política que englobasse voto secreto, combate à corrupção e à fraude eleitoral, liberdade de imprensa e de pensamento, limitação das atribuições do poder executivo e equilíbrio dos poderes. A coluna se desfez em 1927, com pouca adesão popular e um número reduzido de emigrantes. Então, Quitono, com essa leitura desse texto, dá para resolver a atividade da página 425, ok?